Dona Leopoldina foi muito importante para a nossa independência, pelo Dia do Fico, o episódio do Dia do Fico, que ela persuadia, convencia Dom Pedro a fazer a ter algumas atitudes como essa do Dia do Fico, né? Que foi o começo, um dos episódios importantes da nossa independência. E também quando ela era a princesa regente, quando Dom Pedro viajou para São Paulo, ela, junto com José Bonifácio de Andrade e Silva, ela escreveu cartas, ela recebeu comunicações de Portugal e ela disse, ó, o pomo está maduro, o fruto está maduro, vai lá e colhe, vai lá e faz a independência. Porque ela se preocupava com algum protesto que pudesse haver, alguma revolução que pudesse haver. A tia-avó dela, é bom lembrar, Maria Antonieta, tinha sido decapitada na Revolução Francesa, né? Então ela tinha medo dessas revoluções. E ela também queria preservar a monarquia para os seus filhos, para a sua descendência, né? Ela teve 5 filhos, a Maria II, que foi rainha de Portugal. Depois teve o primeiro filho homem que morreu, era o Miguel. Depois teve um outro filho homem que morreu também, que era o João Carlos, se não me engano. Aí depois teve uma filha que ele homenageou, o nome homenageou o Rio de Janeiro, então chamava Januária. Outra filha para homenagear São Paulo, então eu chamava Paulo, era Pauline, alguma coisa assim. Depois uma filha para homenagear o Rio São Francisco, então eu chamava Francisca, que dizem que era a mais bonita e até acabou casando com o conde de Joinville, que era francês, e o dote dela foi a parte do estado de Santa Catarina. Então eles criaram a cidade de Joinville e tal. Trouxeram colonos franceses e alemães para colonizar aquela parte do sul do Brasil. E o caçula foi o Pedro Alcântara, né, Dom Pedro II, que quando ela morreu, em 1826, ele só tinha 1 ano, ele nasceu em 1825. A filha que conviveu mais com Leopoldina foi a Maria. A Maria conviveu com ela por 7 anos, né? Então, a Maria tinha muita influência. O Dom Pedro II não conviveu praticamente com ela, mas foi tutor. Essa história é interessante. José Bonifácio de Andrade e Silva, o nosso patrono da independência, uma figura importantíssima. Ele depois brigou. Depois da independência, ele brigou com Dom Pedro. Dom Pedro exilou ele teve que sair do Brasil. Mas depois, quando Dom Pedro resolveu abdicar, né, quando ele teve que voltar para Portugal, abdicando o trono do Brasil para ser Dom Pedro IV lá em Portugal, naquela briga que ele teve fraterna com o irmão dele, o Dom Miguel, naquele episódio, que eu até já contei lá na cidade do Porto e tal, o Dom Pedro chamou José Bonifácio, fez as pazes com ele e deixou José Bonifácio como tutor, como se fosse o pai aqui no Brasil do Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro II, né? Então, esse episódio também é muito interessante. E José Bonifácio é um outro personagem também que por muitas vezes é esquecido na história da nossa independência. Tanto a Dona Leopoldina, que foi muito importante mesmo, ela era a mente. Dom Pedro I, os relatos que ela faz, e Dona Leopoldina é bem interessante porque ela escrevia muitas cartas, principalmente para essa irmã dela, a Maria Luísa, que era esposa do Napoleão Bonaparte. Então a gente tem muitas essas cartas escritas e muitos relatos diretos da própria Leopoldina. Então ela falava, ela muito inteligente, né, sabia falar vários idiomas e tal, mas ela falava que o Pedro era inteligente, o Pedro I era inteligente, só que não tinha tido uma educação formal, né? Ele tinha sido criado solto, né, lá no Rio de Janeiro, com os cavalos, lá na Quinta da Boa Vista, que era como uma fazenda, quinta em português de Portugal, como se fosse um sítio, uma chácara, uma fazenda. E a família dele, Dom João VI, estava separado de corpos com a Carlota Joaquina, que não tratava muito bem os filhos, né? Não educava muito bem as filhas. Então, Dona Leopoldina também tinha muito receio da sogra dela, se ela morresse, para a sogra ficar cuidando dos filhos, porque ela via que a própria criação dos filhos da Carlota Joaquina, né? As irmãs de Dom Pedro I não foram tão legais assim, e a própria educação de Dom Pedro I também. Carlota Joaquina vivia numa casa lá, isolada em Botafogo, na região de Botafogo, no Rio de Janeiro. E o Dom João VI vivia lá em São Cristóvão, né, onde é hoje o Museu Nacional, que infelizmente foi incendiado, né, que era o Palácio Imperial lá do Brasil. E a mãe dele, a Dona Maria, enquanto era viva, morava lá no Palácio Imperial, que fica na Praça 15, lá no Rio de Janeiro, no centro mesmo do Rio de Janeiro. Eu sei. Significa que chegou a hora de decretar a independência do Brasil. Bonifácio, convoque o Conselho de Ministros. A hora é esta. Por favor. Os ministros que entendem que o Brasil deve ser um país independente, levantem a mão. Está aprovada a separação definitiva e absoluta do Brasil de Portugal. Pedro, o Brasil está como um vulcão
O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois. Povo brasileiro, a partir de hoje estão cortadas as relações com Portugal. Viva a independência! Viva a liberdade! A nossa divisa, de hoje em diante, será independência ou morte! Independência ou morte! Quando bradei o grito da nossa liberdade às margens do Ipiranga, eu vi os vossos rostos. E se hoje somos livres, é porque cada um confiou na minha pessoa. Viva o Brasil! Viva o Imperador Dom Pedro I! Viva! Entendi corretamente? Ao invés de servir a um rei ou servir a um imperador? Bem, acha que eu agora serei imperatriz? A primeira e a maior de todas. Imperatriz Leopoldina. Jamais teria proclamado a independência sem a vossa ajuda. Leopoldina.